Oi, sou Grace e atualmente moro em Toronto, Canadá. Sou professora, esposa e mãe orgulhosa de 2 filhos incríveis. Por fora, minha vida parecia ideal. Uma carreira estável, uma família amorosa e uma fé que eu achava inabalável. Contudo, há muito tempo carrego algo dentro de mim. Algo que nunca pensei em compartilhar. O que vou contar pode mudar sua percepção sobre vida, pecado e redenção. Gostaria muito de saber de onde você está ouvindo este testemunho. Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua localização. Quero conhecer mais sobre você e suas histórias. Talvez possamos nos apoiar mutuamente nessa jornada de reflexão e transformação. Estou ansiosa para ler suas mensagens e continuar essa conversa com todos vocês. Tudo começou em uma noite, após um dia longo e cansativo de trabalho. Lembro-me de estar deitada na cama, sentindo uma fadiga além do normal, mas ignorei essa sensação. Então tudo ficou escuro. Era como se eu estivesse sendo puxada para um lugar distante. E por mais que tentasse resistir, não conseguia. Estava morrendo, embora não soubesse exatamente o que isso significava. O que aconteceu a seguir, entretanto, não era o que eu esperava. De repente, me vi diante dele, Jesus. Eu havia orado a ele muitas vezes, mas naquele momento em sua presença, percebi o quanto não compreendia verdadeiramente seu amor e poder. A intensidade era esmagadora. Quando ele me olhou, parecia ver além de mim, penetrando em cada pensamento, cada ação que eu tentava esconder. Talvez esperasse um pouco de conforto, uma palavra que dissesse que tudo ficaria bem. Mas em vez disso, ele me mostrou algo que transformou minha percepção de tudo. Ele começou a revelar momentos específicos da minha vida, e de repente, parou em um ponto crucial. Era algo que sempre considerei uma questão privada, algo de pouca importância. A masturbação, durante anos, pensei que era algo inofensivo que não fazia mal a ninguém e que estava sob meu controle. No entanto, naquele momento, Jesus me revelou o impacto profundo que isso tinha em minha vida. Ele me mostrou como esse hábito abria portas para o inimigo, permitindo que ele atacasse minha vida espiritual. Toda vez que eu cedia a esse impulso, eu enfraquecia minha relação com Deus, ao mesmo tempo em que dava ao inimigo mais espaço para agir. Foi então que Jesus me revelou uma verdade que eu nunca havia imaginado. Ele me explicou como o inimigo usava esse pecado contra mim, como se fosse uma acusação diante de Deus, dizendo: "Veja, ela vive no pecado, fez dele um ídolo e desobedece aos seus mandamentos." Eu me sentia completamente envergonhada em defesa, como se não houvesse saída. Mas então, o que aconteceu a seguir mudou tudo. Jesus não me virou as costas, nem me condenou. Ele me olhou com um amor imenso e me disse: "Você não precisa viver assim, pode ser livre." Sei. O que aconteceu a seguir foi, sem dúvida, um milagre. Se você já se sentiu preso, envergonhado ou perdido no pecado, ou se lutou contra algo que achava que jamais poderia superar, por favor, continue me seguindo. A verdade que vou compartilhar pode transformar sua vida, assim como transformou a minha. Antes de embarcarmos juntos nessa incrível jornada, gostaria de convidá-lo a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que precise ouvir essa mensagem poderosa. E se você viveu uma experiência semelhante ou deseja compartilhar uma oração, deixe um comentário. Vamos construir uma comunidade onde possamos nos apoiar mutuamente, elevar uns aos outros nessa jornada da vida. Você não vai querer perder o que está por vir. Eu ainda me lembro daquela sensação, do peso esmagador sobre meu peito, da escuridão sufocante. No começo, eu não entendi o que estava acontecendo. Num instante, eu estava deitada na minha cama, tentando descansar depois de um longo dia de trabalho, e no outro, sentia como se meu corpo estivesse se apagando. Não era como adormecer. Era diferente. Era como se estivesse sendo puxada para longe de tudo. Meu corpo não respondia mais. Eu não conseguia me mover nem respirar. Eu me sentia totalmente impotente. Então, tudo ao meu redor ficou silencioso,
No início achei que estava sonhando, mas aquele silêncio era tão profundo, tão real, que rapidamente percebi que algo extraordinário estava acontecendo. De repente, me senti mais leve, como se não estivesse mais no meu corpo. Não sentia mais o peso do mundo sobre meus ombros. Nem dor, nem medo. Era como se tudo o que conhecia tivesse desaparecido. E foi então que eu ouvi. Jesus, sua presença era totalmente indescritível, algo que eu nunca teria imaginado. Não era apenas a paz que eu sentia. Era um poder puro, esmagador, que me impedia de desviar o olhar. Seus olhos estavam cheios de amor e verdade. E naquele momento soube que ele via tudo. Cada segredo que eu escondia, cada pecado que pensei que ninguém sabia, ele via tudo. Me senti exposta, vulnerável, despedaçada. Eu não era apenas uma mulher diante dele. Eu era uma mulher diante dele. Eu era uma alma completamente aberta, indefesa. E, no entanto, ele não me repreendeu, nem me rejeitou. Ele apenas me olhou com uma compreensão que eu não conseguia compreender completamente. Eu sabia naquele momento que minha vida seria transformada para sempre. Mas então ele começou a me mostrar algo. Algo para o qual eu não estava preparada. Ele me mostrou minha vida. Eu vi cada escolha, cada ação, cada erro. Vi os momentos que pensei que eram insignificantes, aqueles que acreditava que ninguém notaria. Foi então que ele me revelou uma verdade que eu não esperava ver. Ele me mostrou o impacto de algo que sempre justifiquei, algo que acreditava ser inofensivo, a masturbação. Convenci-me de que era algo privado, algo que ninguém precisava saber. Pensava que isso só me afetava. Mas quando estava diante de Jesus, vi como esse hábito estava corroendo meu relacionamento com Deus. Como abria portas para o inimigo agir na minha vida. Cada vez que cedia a essa prática, dava ao inimigo mais poder para me atacar espiritualmente, enfraquecendo ainda mais minha conexão com Deus. Foi como um soco no estômago. Eu estava completamente abalada, como se cada fibra do meu ser tivesse sido atingida. Como pude ser tão cega? Eu não tinha ideia da gravidade da situação. Como pude pensar que era apenas um pecado privado, algo sem consequências reais? O peso de tudo isso me atingiu com uma intensidade que tenho dificuldades em expressar. Mas o que aconteceu a seguir realmente mudou tudo. Jesus não me condenou. Ele não olhou para mim com desprezo. Nem me disse que era tarde demais para mudar. Em vez disso, ele me olhou com um olhar de compaixão e me disse: "Você pode ser livre. Você não precisa viver assim." Essa mensagem que quero compartilhar com vocês hoje. Se você já lutou contra algo que achava muito vergonhoso para ser dito, ou algo muito privado para realmente importar, por favor, fique comigo. A verdade que aprendi naquele momento pode ser exatamente o que você precisa para ser livre também. Eu estava paralisada e imóvel, enquanto Jesus me mostrava coisas que eu não estava pronta para ver. Toda a minha vida foi desnudada diante de mim, como um livro aberto. Eu achava que sabia tudo sobre mim mesma, mas estava completamente errado. Eu via a verdade por trás das minhas ações, coisas que eu considerava inofensivas, aquelas que eu tinha me convencido de que não faziam diferença. Mas então, ele me mostrou algo tão profundo, algo tão poderoso, que me abalou profundamente. Ele me revelou como a masturbação, algo que sempre considerei uma questão privada, na verdade, afetava minha conexão com ele, com Deus. Eu nunca havia compreendido isso. Eu nunca havia compreendido isso dessa maneira antes. Eu pensava que era algo pessoal, sem grandes repercussões. Mas naquele momento, com Jesus bem na minha frente, a verdade não podia mais ser ignorada. Cada vez que me entregava a esse hábito, não era apenas uma liberação física. Era muito mais do que isso. Era uma escolha espiritual. Cada vez que eu cedia, criava uma barreira entre mim e Deus. Quanto mais eu mantinha isso escondido, mais me sentia distante de sua presença. Jesus me mostrou algo ainda mais profundo, como isso abria portas para o inimigo. Não era inofensivo, como eu havia imaginado. Cada vez que cedia à tentação, estava dando ao inimigo acesso a áreas da minha vida, permitindo que ele semeasse mentiras e danos em meu coração. Eu alimentava algo obscuro dentro de mim,
Algo que não estava alinhado com a vontade de Deus foi um choque, que me fez voltar para Jesus e dizer a Ele: não, isso não pode ser verdade. Mas ao mergulhar meu olhar no dele, cheio de amor e verdade, não consegui mais me esconder. Ele me mostrou as consequências. Vi como isso afetava minha mente, minha alma e até mesmo minhas emoções. Não era apenas um ato isolado, mas o que eu estava permitindo entrar no meu coração e na minha alma. Naquele momento, senti como se estivesse sufocando. Foi então que percebi que estava vivendo na sombra, acreditando que minhas ações não tinham importância. Não tinha ideia do peso de tudo isso. Mas aqui está a questão. Jesus não me condenou. Ele não gritou comigo, nem me fez sentir envergonhada. Ele não me humilhou. Pelo contrário, ele me disse algo que mudou tudo. Você não precisa continuar assim. Não precisa viver em cativeiro. Você pode ser livre. Foi nesse momento que compreendi que não precisava mais andar na escuridão. Vi esperança, vi uma saída, mas para isso eu tinha que fazer uma escolha, enfrentar a verdade do que estava fazendo e decidir mudar. E essa não é apenas a minha história. É para qualquer pessoa que ainda vive na sombra, acreditando que seu pecado não tem importância. Sei que é difícil encarar a verdade, mas acredite em mim. Esse é o primeiro passo em direção à liberdade. Se você sente o peso disso neste momento, se essas palavras tocam seu coração, por favor, não se afaste. Fique comigo. Há muito mais do que isso. E eu prometo, a liberdade é possível. Você não precisa mais ser prisioneiro disso. Ali, diante de Jesus, senti o peso de tudo que fiz. Não eram apenas os grandes erros que cometi, mas também as pequenas decisões, aquelas que pensei não terem importância. Cada momento em que escolhi algo que não estava alinhado com a vontade de Deus, aquelas coisas que mantive escondidas, que considerei pequenas, mas que na verdade eram importantes. Tive que enfrentar toda a verdade, e ela era tão pesada que quase não consegui olhá-la. Não queria encarar o que fiz, pois isso me causava uma dor profunda. Mas naquele momento não podia fugir. Era como se Jesus me mostrasse toda a minha vida, o bom, o mal, o leve, e me fizesse ver que cada uma das minhas decisões tinha suas consequências. Eu estava lá sentindo uma vergonha esmagadora, mas também percebi algo fundamental. Eu era responsável por tudo, cada decisão, cada ação, até mesmo aquelas pequenas coisas que eu havia ignorado ou desculpado. Não se tratava apenas dos grandes pecados, mas das escolhas diárias que eu tinha feito. Eu precisava assumir a responsabilidade por essas escolhas. Mas aqui está o ponto crucial. Não era uma questão de condenação. Não era uma questão de culpa ou vergonha. Era uma questão de verdade. Por mais difícil que fosse enfrentá-la, a verdade tem o poder de libertar. Lembro-me de olhar para Jesus e sentir um medo profundo, um arrependimento sincero. Mas mesmo naquele momento, mesmo com todos os meus erros expostos, Jesus não se afastou de mim. Ele não me rejeitou. Ele me olhou com amor, e ao invés de me condenar, simplesmente me mostrou a verdade. E nessa verdade, encontrei uma chance de redenção. Sei que enfrentar os próprios pecados, erros e fraquezas não é fácil. É exatamente por isso que a maioria de nós opta por se esconder, por evitar o confronto com o que nos machuca ou nos envergonha. Mas você precisa se fazer a pergunta: do que você está fugindo? Do que você está se escondendo? Que decisão você tomou que no fundo sabe que é errada, mas que mesmo assim convenceu a si mesmo que não tem importância? Acredite em mim, elas têm importância. Cada uma delas, cada escolha que você faz, traz um peso. E se você ouvir isso agora e sentir o peso da verdade, não se afaste, não reprima isso. Há algo na sua vida que Deus está chamando você para enfrentar. Algo que você precisa encarar. E não se trata de perfeição, mas de reconhecer a verdade e escolher mudar. Esta é a sua chance. A verdade te chama, e se você ignorá-la, pode correr o risco de perder a liberdade que ela traz. Não espere, não ignore o chamado. É hora de enfrentar o peso de suas ações, assumir suas responsabilidades e caminhar em direção à luz.
Eu me vi diante de Jesus sentindo o peso de cada erro, de cada escolha errada, de cada arrependimento. Pensei que era tarde demais, que eu não tinha mais esperança. Como eu poderia consertar tudo o que fiz? Como eu poderia reverter as consequências dos meus erros? Mas naquele momento algo aconteceu. Algo que eu não havia previsto. Uma sensação de luz, quente e suave, mas ao mesmo tempo intensa. E naquele instante percebi que o peso dos meus pecados não era o fim. Não precisava ser o fim. Havia uma chance de mudar. Uma chance de recomeçar. Foi isso que Jesus me mostrou. Ele não apenas revelou meus erros. Ele me mostrou que não precisava ficar presa a eles. Que não precisava deixar que esses erros me definissem para sempre. Ele não me condenou. Ele não me disse que não havia mais esperança. Em vez disso, ele me ofereceu algo muito maior. Uma oportunidade de mudança, uma chance de perdão, uma chance de recomeçar. E é isso que eu digo a vocês hoje. Vocês não precisam ficar prisioneiros de seus erros. Vocês não precisam continuar carregando a culpa, a vergonha, o medo, a esperança, a liberdade. Vocês não precisam mais fugir do seu passado ou fingir que ele não importa. A verdade, embora seja difícil de enfrentar, tem o poder de libertar. Quando vocês encaram a verdade, é como se um peso fosse tirado de vocês. Vocês percebem que não precisam ser perfeitos, que não precisam ter tudo resolvido. Vocês só precisam estar prontos para encarar a verdade, aceitar o perdão e escolher um novo caminho. Eu não achava que houvesse uma saída, mas agora eu sei que há. E vocês também podem fazer essa escolha. Não é tarde demais. Não deixem passar o momento em que sentem que tudo acabou. Vocês podem começar hoje. Vocês podem começar hoje. Vocês podem começar hoje. Vocês podem mudar hoje. Mas a decisão é de vocês. Vocês precisam escolher agora. Não deixem essa chance escapar. Acreditem em mim. A liberdade e a paz que vocês encontrarão nessa escolha valem a pena. Só precisam dar o primeiro passo. E eu prometo que, assim que o fizerem, nunca mais olharão para trás. O peso desaparecerá. O medo se dissipará. E vocês estarão livres. Agora parem por um momento e reflitam. Quando foi a última vez que você realmente parou para pensar na sua vida e nas escolhas que fez? Eu sei que todos nós estamos ocupados, correndo para todos os lados, tentando lidar com nossas responsabilidades. Mas eu já estive do outro lado, e posso te dizer algo que você talvez não quer ouvir. O tempo não é infinito. Há um momento em que é tarde demais para voltar atrás e fazer uma mudança. Eu vi isso, eu senti isso, e acredite em mim, você não quer chegar a esse ponto. Então me diga, o que está te segurando? É o medo, a culpa, a vergonha? Talvez você tenha feito coisas das quais não se orgulha, coisas das quais fugiu. De qualquer forma, não ignore mais. A liberdade está ao seu alcance. Você só precisa decidir aceitá-la. Mas preste atenção, há um caminho a seguir, não é tarde demais. Hoje você tem a oportunidade de refletir, de corrigir sua trajetória, mas só se agir. Eu tive um momento em que vi o que aconteceria se eu não mudasse. Eu vi as consequências das minhas escolhas, e acredite em mim, eu senti isso no fundo do meu ser. Foi aterrorizante. Mas o maior medo não era o que eu já havia feito. O maior medo era o que eu poderia me tornar se não tomasse uma decisão. O medo de não ter uma segunda chance. E você tem uma chance agora. Não espere até que seja tarde demais. Não deixe a vida passar por você sem se perguntar aonde está indo. Sobre o caminho que você está trilhando. Você realmente está feliz onde está? Você está vivendo de acordo com o que sabe que é certo? Ou está preso, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro sabe que não é? Por favor, não deixe este momento passar. Você tem o poder de dar o primeiro passo, de refletir e agir. Porque uma vez que você toma essa decisão, a liberdade e a paz serão como nada que você já conheceu. Você também pode sentir isso. O peso se levantando dos seus ombros, o medo do que poderia acontecer, desaparecendo. Mas você precisa fazer essa escolha. Está tudo em suas mãos. Você pode agir hoje, refletir sobre sua vida,
fazer essa mudança. Você pode continuar fingindo que tem todo o tempo do mundo. Mas eu te digo isto: o tempo não é algo que você pode controlar. Não espere até que seja tarde demais. Dê o primeiro passo, e eu prometo que você não vai se arrepender. O relógio está passando. E você não pode deixar essa chance escapar. Haja agora. Quando eu estava à beira da vida e da morte, senti o peso de tudo que havia feito e do que não fiz. Eu vi os erros, os arrependimentos, as pessoas que magoei e as oportunidades que perdi. Mas então, algo mudou. Uma luz surgiu, tão brilhante e pura, que parecia dissolver todo o resto. E nessa luz havia algo que não esperava: a redenção. Não foi um grande gesto, nem um milagre espetacular. Foi uma compreensão silenciosa e poderosa de que, mesmo com todos os erros, todas as más escolhas, ainda havia um caminho para a paz, um caminho para a cura. E esse caminho poderia começar agora para você. Veja, a parte mais difícil é acreditar que é tarde demais. Eu também pensava assim. Acreditava que tudo que fiz não poderia ser desfeito, mas aprendi que isso não é verdade. Nunca é tarde demais. Não importa quão longe você foi. Não importa a profundidade da dor. Sempre há um caminho de volta. Sempre há esperança se você estiver disposto a mudar. Quero que você sinta o que eu senti naquele momento. Ainda há tempo para você. Não pense que está longe demais ou que perdeu sua chance. A luz e a esperança também estão esperando por você. Elas esperam que você dê esse passo. Mas aqui está o ponto crucial. Você precisa agir. Você precisa agir. Não espere que as coisas se consertem magicamente. A escolha está em suas mãos. E você pode fazê-la agora. Não deixe que o medo te prenda. Não deixe que a dúvida te impeça. Eu estive onde você está. Senti o peso do arrependimento e o medo do que estava por vir. Mas eu prometo, a redenção é real. Está te esperando, assim como esperou por mim. Mas você precisa alcançá-la. Não perca essa chance. Não deixe passar mais um momento. É hora de deixar ir o que te retém. É hora de dar o primeiro passo em direção à luz. A paz, a liberdade. Não espere mais. Este momento, aqui e agora, pode ser o seu ponto de virada, então. Agarre-o. Não deixe escapar. A redenção está mais próxima do que você imagina. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Deixe um comentário abaixo. Seja uma oração, seu testemunho, ou apenas seus pensamentos sobre esta experiência transformadora. Vamos continuar essa conversa e nos apoiar mutuamente. Você nunca sabe quem está exatamente esperando para ouvir o que você tem a dizer. Até o próximo vídeo. O que você tem a dizer?